Admar Lopes, e aí a informação do nosso amigo Marquinhos do canal Detetives Vascaínos, é que nesse momento ele trabalha já com o scout para achar soluções a curto prazo. Já falei sobre isso aqui na informação. O novo diretor não quer perder tempo. Ele quer encontrar soluções a curto prazo para preencher e ajudar no trabalho do técnico Fernando Diniz. Inclusive, a informação que o Vasco vai fazer contratações cirúrgicas para determinadas posições que apresentam nesse momento carência. E eu pergunto a você, torcedor, qual é as prioridades ou a prioridade do Vasco, o setor ou os setores, né, que o Vasco precisa preencher nesse momento na janela de transferências? A tendência é que o Vasco reforce o meio-campo e o ataque, segundo as informações que nós vimos buscando e apurando. O Vasco tem a prioridade como meio-campo, um jogador meio armador de criação e também um atacante de lado. Trouxemos alguns detalhes durante a semana, até sobre o interesse do jogador em retornar ao futebol brasileiro. O Vitor Sar, que está no Krasnodar da Rússia, ele que fez ali uma boa temporada, porém a saudade, né, do filho, da família, desperta o interesse do mesmo voltar. Ele confirmou, inclusive em uma entrevista ao Lance, sobre a sondagem, o interesse do Vasco durante o início da temporada. E é um jogador, o Vasco conseguindo ali, até o novo diretor executivo Admar Lopes fazendo uma negociação, conseguir a liberação, empréstimo ou a liberação do Krasnodar, uma negociação. O jogador, o Vitor Sá, foi muito útil no Botafogo, um atacante de velocidade pelas beiradas, principalmente naquele período de 2023 e naquela ascensão, né, no primeiro turno do Botafogo. E eu acredito muito que seria uma excelente contratação, o Vasco acertando com esse jogador. Temos também o peruano, o Penha, né, um jogador considerado camisa 8, mais o meio campo. Tem ali tratativas, né, a ser negociado em relação à finalização do seu contrato, mas é um jogador que vira e mexe, frequenta a seleção, é destaque também e tende a preencher essa carência que o Vasco tem no momento. Também temos algumas questões em relação à lateral do Vasco e principalmente o ataque. São setores de maior necessidade nesse momento. Mas, dentro do conjunto da obra, temos boas notícias, temos novidades, informações interessantes de dois jogadores que não estão nas férias. Dois jogadores que não vão tirar férias, nem deveria, até por conta do período de recuperação. Mas eu estou falando dos primeiros reforços para o técnico Fernando Diniz. Estrela e David são únicos jogadores do elenco do Vasco que não vão ter férias. A dupla segue se preparando fisicamente no CT Moacir Barbosa e a tendência é que Estrela e David estejam aptos para os treinos com o elenco no dia 23. Então, no dia 23 de junho, o elenco se reapresenta, né, após essas férias de 10 dias. E aí, os dois já vão estar à disposição do técnico Fernando Diniz. Né, o Estrela, que é um jogador que acabou passando por esse período de cirurgia no menisco, tinha ali um problema crônico, né, essa questão que atrapalhou muito o Estrela durante a sua carreira. E agora, tomara que ele volte 100%. Já o David passou por uma LCA, inclusive durante a semana vazou uma foto dele treinando no CT Moacir Barbosa, que a cicatriz da cirurgia chega a ser assustadora, mas o David é um jogador muito importante pelas pontas também, e é considerado esses dois jogadores, dois primeiros reforços para o Vasco pós o Mundial. Com certeza o técnico Fernando Diniz ficando feliz, né, tendo um elenco mais preenchido, um elenco mais encorpado. É claro que o Vasco tenta equilibrar ao mesmo tempo com a folha salarial, para não ter uma folha salarial muito absurda como tinha outrora, né, com a saída do Payet, do Souza, do Capasso, alguns jogadores que saíram, o Vasco conseguiu enxugar, e dá para enxugar mais.
né? Até porque a gente entra num assunto importante sobre Barca Cruz Maltina. Com todo respeito aos jogadores que estão nesse momento, mas eu acho que o que vale aqui é o lado do Vasco. E eu pergunto a você, torcedor, quem você colocaria nessa barca agora? Por exemplo, tem jogadores que nesse momento são negociáveis na janela e não estão sendo tanto aproveitados pelo técnico Fernando Diniz. Falo do Alex Teixeira. O Diniz tem dado minutos, né, em alguns momentos da partida, mas tem agora o último ano de contrato. Sforza, Lloyd Augusto, Lucas Oliveira, Jean Davi e outros jogadores que são negociados. Tem o Riquelme. Riquelme voltou a treinar com o elenco principal pela lateral esquerda. É um jogador que o Diniz tende a dar ali mais oportunidade, mas são jogadores nesse momento que são negociáveis pelo Vasco. E para não fazer nenhuma injustiça aqui, pergunto a você, torcedor, tem alguém que você incluiria nessa barca, né, para a janela? Algum jogador desse que eu falei, que eu citei, também serve para o elenco atual? O Alex Teixeira, o Diniz mantém no elenco atual? O Lloyd, o Lucas Oliveira, o Jean Davi? Bom, a sua opinião é sempre muito válida e muito importante. Bom, de nomes aí que Admar Lopes, eu venho falando até com certa frequência aqui no canal, tem na mesa para ver, é o nome do Sérgio Penha. É uma das principais responsabilidades do diretor português avalizar o segundo volante, que hoje veste até a camisa 10 da seleção peruana. É um nome sim monitorado internamente, é um nome que foi oferecido aí ao Vasco da Gama por meio do seu staff, agradou aos analistas do Cruz Maltino, mas essa negociação ela só vai avançar ou não com a avaliação final do diretor executivo Admar Lopes. A possibilidade mais iminente é de um empréstimo, mas tudo ficará nas mãos do diretor executivo. Hoje, como você muito provavelmente que acompanha o canal já sabe, Sérgio Penha atua no futebol grego, o PAOK da Grécia, mas está com uma falta de adaptação muito grande e tem interesse de jogar pelo Vasco da Gama. Nesse momento, o seu staff aguarda uma proposta oficial do nosso Cruz Maltino, mas é sim do desejo dele vestir a camisa do nosso gigante da colina. Basta o aval de Admar Lopes e, é claro, da comissão também do técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz, que também terá um papo, uma resenha, uma troca aí com o Admar Lopes relacionada ao nome de Ryan, né? Porque a gente fala muito de renovação, fala muito de reforço, fala muito até de amistoso, mas a gente esquece da questão da venda do garoto Ryan. Uma grande preocupação, o Vasco com toda certeza tinha lá na sua planilha financeira a venda do Ryan para essa janela do meio do ano. O Vasco pedia inicialmente o valor de 90 milhões de reais, depois, né, do bom início de temporada do Ryan, mesmo antes da chegada do Diniz, ele já aparentou estar diferente. O Vasco subiu a proposta, pedindo aí 110. Agora, amigo vascaíno, a situação é outra. O Vasco da Gama sobe mais um pouco o valor que pediria pelo Ryan no mercado da bola, mas não apenas isso. Hoje o Ryan é um atleta que o Vasco trata internamente, pelo menos o técnico Fernando Diniz, e é uma ideia que ele tem que passar para a atual diretoria como uma peça inegociável. O Ryan hoje, pelo técnico Fernando Diniz, é visto como uma peça inegociável.